Olá, está começando mais um Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Ano novo para todos, mas para alguns o ano começa com uma missão muito especial. No dia 4 de novembro de 2020, o Papa Francisco nomeou 2 novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Eles ajudarão o cardeal Sérgio da Rocha no pastoreio da Arquidiocese Primaz do Brasil, que neste ano completa 470 anos de sua criação como diocese. Jesus enviou os apóstolos assim como ele foi enviado. Para que o episcopado fosse uno e indiviso, Jesus colocou São Pedro como princípio da unidade de fé e comunhão na igreja. O Papa preside a igreja na caridade e é cabeça do colégio dos bispos. Os apóstolos, portanto, deixaram sucessores e eles são os bispos. Na nossa Igreja Católica, esta corrente é legítima e nunca se rompeu. A sucessão apostólica foi transmitida de forma contínua até os nossos dias. Assim, o principal ministério na Igreja é o dos bispos, que conservam a semente do ministério apostólico. E para nós conversarmos um pouco sobre a missão que assumem como sucessores dos apóstolos, nós temos a alegria de receber os 2 novos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Dom Dorival Souza Barreto Júnior, até a sua nomeação, membro do clero da Arquidiocese de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Dom Dorival foi nomeado pelo Papa Francisco bispo auxiliar de Tíndare e auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Escolheu como lema episcopal Ite et vos, ide também vós, e foi ordenado no último dia 3 de janeiro. Dom Dorival, é uma alegria ter o senhor conosco aqui no Ponto 3. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado, Marcos Túlio. Uma alegria também poder participar com você deste momento de conversa, também de reflexão. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E também conosco o Monsenhor Walter Magno de Carvalho, até a sua nomeação, membro do clero da Arquidiocese de Mariana, também em Minas Gerais. Monsenhor Walter foi nomeado pelo Papa Francisco bispo titular de Jufi e auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Escolheu como lema episcopal In verbo tuo, em atenção à tua palavra, e receberá sua ordenação episcopal no próximo sábado, dia 23 de janeiro. Monsenhor Walter, uma alegria muito grande também ter o senhor aqui no Ponto 3. A alegria é toda minha, Marcos. É um prazer falar com você, uma alegria me dirigir aos telespectadores, também poder dialogar e estar com o Dom Dorival neste momento. Isso aí, uma alegria. Eu quero fazer abrir um parênteses, que eu tenho muita alegria, partilhei antes com o Dom Dorival. O Monsenhor Walter foi meu professor há algum tempo lá em Barbacena, onde ele será ordenado bispo no próximo sábado. Então, é também uma alegria poder estar com alguém que me ensinou muito do que hoje eu partilho aqui também no nosso programa Ponto 3. E antes da gente começar a nossa conversa com eles, vamos para aquele nosso recadinho. Um recadinho para você que mantém essa obra no ar, membro da família dos Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua disponibilidade em evangelizar conosco. E você que ainda não faz parte dessa obra, junte-se a nós. Ligue no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com. Receba muitas graças e bênçãos do Pai Eterno na sua vida e evangelize conosco por meio dessa família de amor. Bem-vindo, bem-vinda à AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Então vamos começar a nossa conversa com os 2 novos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Salvador. Salvador tem muitos devotos do Divino Pai Eterno, muitos membros da família de amor, e tenho certeza que eles já estão contentes em poder conhecer aqueles que vão logo, logo iniciar o seu ministério pastoral nessa arquidiocese. Não poderia começar a nossa conversa com outra pergunta, senão aquela de como é que os senhores receberam esta notícia, a notícia da nova missão confiada pelo Papa Francisco. Dom Dorival.
Bem, eu recebi a notícia no dia 13 de outubro, com alegria, pela confiança do Santo Padre, o Papa Francisco, depositou em mim, mas também, ao mesmo tempo, com aquela apreensão, aquela preocupação de como cumprir esta missão. Mas na certeza de que o Senhor, Ele me ajuda, Ele me auxilia, está sempre presente em minha vida, e na sua bondade, na sua misericórdia, me acompanha, especialmente neste tempo agora que começo esta nova missão na minha vida. O senhor vai ter oportunidade de retornar à Bahia, o seu estado de origem, né? O senhor é natural de Jequié, mas pertence ao clero da Arquidiocese de Montes Claros. Então eu penso que essa alegria também é de poder voltar à Bahia. Sim, sim. Eu morei em Salvador durante um tempo, nos primeiros anos de estudo da filosofia. Sou baiano, então a alegria de poder agora contribuir com o meu estado, especificamente na Arquidiocese de São Salvador, onde também tenho muitos parentes e amigos. Então volto para casa. Isso mesmo, coisa boa, voltar para casa. E o senhor, Monsenhor Walter, como é que recebeu essa notícia? Eu não imaginava essa missão confiada a mim. Depois, medo, né? O medo da missão, o medo da novidade, o medo de uma realidade completamente diferente daquela em onde eu estou, né? Sempre trabalhei aqui na Arquidiocese de Mariana, mas também com alegria, com um agradecimento a Deus por me confiar essa missão dada pelo Papa Francisco. Então, como você disse, é um misto de sentimentos. Sentimento de medo, de insegurança, de surpresa, de alegria, mas, sobretudo, como Dom Dorival disse, de confiança. É, de fato, um serviço, uma missão que a Igreja nos confia. E, diante do chamado, a atitude terá que ser sempre esta, de quem se coloca nas mãos de Deus e se deixa conduzir por Ele. Maravilha poder perceber um pouco do sentimento de vocês diante desse momento. E, claro, a nomeação dos senhores ela acontece num momento muito peculiar da história da humanidade, né? Estamos vivendo em uma pandemia que também afeta significativamente a evangelização, a ação evangelizadora da Igreja. Quais os principais desafios que os senhores veem para a ação da Igreja nesse momento, né? Até agora, como padres, o Dom Dorival já ordenado há poucos dias, mas também os desafios para essa missão como bispos. Dom Dorival. Meu desafio é, em primeiro lugar, aquele de procurar preservar a vida, estarmos atentos à vida, né, dos irmãos e das irmãs, especialmente nesse tempo de pandemia. E procurando seguir as orientações que são dadas em nossas igrejas particulares, aqui especialmente em Montes Claros, todas as orientações que foram dadas pelo nosso arcebispo, Dom João Justino de Medeiros Silva, com este intuito, com esta preocupação, estarmos atentos para que as pessoas possam participar das celebrações, dos eventos, com segurança, obedecendo às normas que são dadas pela vigilância sanitária, especificamente aqui no nosso município. Então, é um tempo difícil, um tempo, podemos dizer, novo, mas que nós, desde o começo, não paramos. Especificamente aqui na paróquia onde exercia o meu ministério como pároco, celebrando a Eucaristia, transmitindo estas celebrações e, aos poucos, também procurando colocar em prática as orientações que foram dadas, com a presença, no primeiro momento, limitada, e agora um pouco mais, mas com cuidado, com atenção, o bem das pessoas, né? Cuidado com as pessoas, a segurança, a saúde das pessoas que participam das celebrações e dos eventos que são promovidos nas paróquias. Uhum. Monsenhor Walter, e para o senhor, quais são os desafios, né, que o senhor vê diante desse tempo que a gente tem vivido? Eu penso que um primeiro desafio é esse que Dom Dorival acabou de dizer, né? O cuidado com a vida. E a pandemia ela tem nos ensinado muito isso. O cuidado de si mesmo
não é um cuidado egoísta de quem só pensa em si, mas é um cuidado que faz com que eu também, quando cuido de mim, cuido do meu irmão. Porque se eu contraio o vírus, eu posso ser canal para levar a doença para os outros. Para a evangelização, eu penso que o grande desafio nosso é redescobrir o caminho da proximidade das pessoas. Teremos que descobrir um jeito novo de estarmos próximos dos outros. Porque a evangelização se faz assim, na proximidade, no encontro com as pessoas. Foi assim que Jesus nos ensinou. E nesse tempo de distanciamento, neste tempo em que nós somos obrigados, por causa da circunstância da pandemia, a ficarmos mais distantes uns dos outros, nós precisamos criar alternativas, precisamos redescobrir o modo de podermos estar junto das pessoas, de não perdermos os vínculos, mesmo nesse tempo tão desafiador que nós vivemos. É importante o que o Dom Dorival e que o Monsenhor Walter coloca para nós, porque nós estamos em um momento que todos os brasileiros esperavam com ansiedade, né? Tivemos aí a aprovação da vacina contra a Covid-19 para uso emergencial, para que nós pudéssemos viver esse cuidado da vida, a preservação da vida que os dois colocam, para que nós possamos nos ajudar a viver a dinâmica da solidariedade. E o bispo é pastor. É bonito perceber na missão do pastor o cuidado da vida, assim como o próprio Evangelho nos apresenta, né? A figura de Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que conhece cada uma pelo nome, se uma desvia, ele vai, e esse é o momento realmente de nós buscarmos também o pastoreio da vida, o cuidado da vida. Os senhores são já sacerdotes com uma trajetória significativa, né? Diversos trabalhos na formação, trabalhos administrativos, trabalho na paróquia, membros de conselhos. Então já trazem uma bonita experiência que certamente vão levar para o ministério episcopal. Que experiência do ministério sacerdotal em suas dioceses de origem, né? 2 sacerdotes saem de Minas Gerais para a Bahia, embora Dom Dorival seja baiano, mas qual a experiência, Monsenhor Walter, que o senhor leva aí da Arquidiocese de Mariana para o seu ministério de bispo que o senhor vai assumir em breve? Primeiro, aprender a trabalhar com os outros, né? Assim como eu tinha e tenho consciência de que o padre não é padre sozinho, o bispo também não consegue evangelizar sozinho. Então, é claro que a ótica, acredito que ela vai mudar, mas o trabalho continuará sendo de cooperação, quer de cooperação com o arcebispo, com os meus irmãos bispos, os bispos auxiliares, o contato mais próximo dos padres. Então, essa proximidade com o presbitério eu vejo como fundamental. Ainda essa proximidade das pessoas. Nós precisamos, como você disse, Marcos, nós somos pastores, né? Pastores do rebanho. E o modelo é de Jesus. Jesus é o bom pastor. Então, de fato, nós precisamos aprender com ele esse jeito de poder estar junto das pessoas. Eu levarei comigo essas experiências. Primeiro, a proximidade do bispo, depois a proximidade dos irmãos padres, também do povo, porque fomos párocos, eu fui pároco a maior parte da minha vida, nos últimos anos, que eu vivi essa experiência no seminário, mais diretamente com a formação. Então, é um pouco disso que eu vou levar. Claro, estou resumindo porque o nosso tempo é curto, mas vou levar a minha história de serviço à igreja. Muito bem. E o senhor, Dom Dorival, que já estava aí no norte de Minas, bem pertinho da Bahia, né? Eu conheço um pouco aí da região e já traz muita marca, muita similaridade cultural, até pastoral com o povo baiano. Quais as experiências aí do seu trabalho na Arquidiocese de Montes Claros que o senhor leva agora para o Ministério de Bispo Auxiliar? Aqui nós falamos que quem é do norte de Minas é um pouco baianeiro, metade baiano e metade mineiro.
Então, eu pretendo, assim, na minha humildade, contribuir também lá na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, da forma como eu procurei contribuir aqui em Montes Claros, nesses 33 anos de vida sacerdotal, a serviço da igreja, na busca da comunhão com o arcebispo, com o nosso cardeal Dom Sérgio da Rocha, com os padres também, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, que já trabalham lá, que tem uma história, também com os leigos, na escuta, no aprendizado, na atenção, para poder continuar o trabalho de evangelização que existe lá. E também acredito que uma contribuição que eu possa dar por causa do meu trabalho aqui em Montes Claros é na linha, digamos assim, da formação dos leigos, formação também no seminário. Então, continuar esse trabalho que eu vivi aqui na Arquidiocese de Montes Claros, no serviço, na doação, na entrega, na escuta, partilhando o que eu recebi durante todo esse tempo. Olha aí, ouvindo um pouquinho das expectativas dos novos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Salvador, que vão iniciar em breve o seu ministério. Dom Dorival foi ordenado no dia 3 de janeiro, Monsenhor Walter será ordenado no próximo dia 23, para no início de fevereiro darem início, então, ao seu ministério. Os senhores foram nomeados bispos pelo Papa Francisco. O Papa Francisco é uma figura que desperta, não só nos cristãos católicos, mas em todo o mundo, uma admiração muito grande pela forma como ele pastoreia, pela forma como ele nos conduz. Eu gostaria de ter também um pouquinho da percepção dos senhores a respeito do Papa Francisco. O que mais chama a atenção ou o que do pontificado do Papa Francisco pode inspirá-los também no exercício da missão? Dom Dorival. O que me chama muita atenção desde o começo do pontificado do Papa Francisco é a sua simplicidade. A forma como ele fala, a maneira como ele se dirige às pessoas, de uma forma simples, clara, acredito que atinge a todos, desde aquele que tem mais conhecimento, aqueles que têm menos conhecimento, ou seja, todas as pessoas conseguem entender o que o Papa Francisco ele fala. Então, a sua simplicidade, ao mesmo tempo, a sua preocupação, a sua atenção, o seu carinho, o seu amor para com os menos necessitados, aqueles que têm menos, né? Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, aqueles que precisam mais de atenção, de cuidado da nossa parte. Monsenhor Walter. Eu percebo também, gostaria de destacar duas características, qualidades que eu vejo muito latentes na vida e também no magistério do Papa Francisco. A primeira delas é a serenidade. A gente vive tempos muito turbulentos, inclusive dentro da igreja. E o Papa Francisco é sempre sereno. Tem sempre uma palavra firme, mas uma palavra serena, amena, que traz para o coração da gente a paz, a alegria de ouvi-lo. Depois, a sua profecia é, de fato, um homem, um profeta dos nossos dias, do nosso tempo, no cuidado com a casa-mãe, no cuidado com as pessoas, no zelo com a igreja, na atenção para com os menores, os pequenos. Então, de fato, uma voz profética que não se curva diante da injustiça, diante dos desmandos, diante de tantas situações que vão contra o projeto de Deus para a humanidade. Então, eu destaco essas duas características, a serenidade e também a profecia. O Papa Francisco, na ótica do Dom Dorival e do Monsenhor Walter, na inspiração para o seu ministério, que certamente inspira a todos nós. Nós já vamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu gostaria muito de que os senhores pudessem deixar uma mensagem para o povo de Deus que nos acompanha, especialmente para aqueles que serão mais próximos, que estarão mais próximos na Arquidiocese de Salvador. Monsenhor Walter.
Primeiro, dizer que eu estou vivendo esses dias últimos de preparação para a ordenação, que será no próximo sábado, com muita confiança em Deus. Então, antes da mensagem, queria fazer um pedido. Rezem por mim nesse momento, que é um momento bonito para a vida da igreja, não é só para a minha vida, né? Para a vida da igreja. Mas rezem por mim para que eu seja fiel no exercício da missão. A minha palavra, especialmente aos diocesanos lá de Salvador, é a palavra de quem vai com um desejo muito grande de servir e de servir aprendendo com o jeito do povo baiano, aprendendo com a cultura baiana, aprendendo com essa história tão bela e tão longa de 470 anos de criação da diocese. Então, o desejo é esse, é de ir, de aprender com o povo, de colaborar com aquilo que eu puder dentro das minhas limitações e daquilo que Deus confiará a mim também nos trabalhos que o próprio cardeal pedir. O desejo é de servir. Vou como um servidor humilde no desejo de colaborar com essa igreja. Dom Dorival. A minha mensagem neste momento para todos os irmãos e irmãs da Arquidiocese de São Salvador da Bahia é de dizer que o meu coração está aberto e vou com alegria para poder servir. O Senhor me chamou neste momento, neste tempo da minha vida, e coloca a minha vida a serviço e à disposição, na escuta, na atenção e também na colaboração, servir aos irmãos. O lema, a frase bíblica que escolhi para a minha vida como bispo, e também vós. Eu vou, o Senhor me chamou, e me coloco a serviço dos irmãos e irmãs da Arquidiocese de São Salvador, na simplicidade, abertura de coração. E como o Monsenhor Walter disse, peço a todos que rezem também por mim, para que esta missão que recebi lá na Arquidiocese de São Salvador, ela seja vivida na entrega, na partilha, na escuta e no serviço aos irmãos, em comunhão com o nosso arcebispo, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. E os senhores podem ter certeza, confiar nas nossas orações pelo ministério, todo o Brasil rezando pelos senhores, e também no dia 6 de fevereiro, um sábado, às 9 da manhã, que será a recepção dos senhores, né, em Salvador, nós teremos a alegria de transmitir essa celebração para todo o Brasil. Então todos vão poder acompanhar e juntos rendermos graças ao Pai Eterno que os chamou a essa missão, né? A plenitude do sacerdócio que os senhores vivem agora como bispos. Vamos lá então para o nosso encerramento, né? O nosso ponto 3 de hoje, dessa conversa tão agradável com Dom Dorival Souza Barreto Júnior, bispo auxiliar de São Salvador da Bahia, e o Monsenhor Walter Magno de Carvalho, também bispo auxiliar, ambos bispos auxiliares eleitos para a Arquidiocese Primaz do Brasil. Para o ministério que eles estão assumindo, eles pretendem, na alegria com que receberam este chamado, ter a humildade de servir. Servir sempre é marca do cristão e mais ainda daqueles que são ministros ordenados. É preciso, diante desse tempo histórico que estamos vivendo, redescobrir o caminho da proximidade, fazer-nos próximos, sermos um com o outro, para juntos vencermos todos os obstáculos do nosso caminho. E, claro, aprender a trabalhar com os outros, com a simplicidade, preocupando e preocupados com a vida e com os mais necessitados. Esse é o nosso ponto 3 de hoje. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados, o Dom Dorival, o Monsenhor Walter, e para encerrar, como de costume aqui no ponto 3, sempre trazemos um pensamento da nossa literatura ou do pensamento eclesiástico. E claro, não poderia deixar de evocar nesse dia o grande Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona, e nos seus sermões, no sermão 340, nós encontramos o seguinte pensamento: aterroriza-me o que sou para vós, consola-me o que sou convosco,
pois para vós sou bispo, convosco sou cristão. Aquele nome é do ofício recebido, este da graça, aquele do perigo, este da salvação. Pensamentos, então, do nosso grande Santo Agostinho, também para inspirar os nossos bispos no exercício da sua missão. A você que esteve conosco nesse momento, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um abraço forte, bem forte, e até o nosso próximo encontro com as bênçãos do Pai Eterno.